Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita. Estamos no item Escolha das Provas. E hoje nós vamos ler a questão 266, porque tem uma consideração extraordinária aqui de Kardec, que, olha, dá gosto a gente estudar Kardec, né? Bom, falando em estudar Kardec, se você puder passar adiante esse vídeo, a gente agradece. Não tem fins lucrativos, ele é apenas para a divulgação da doutrina espírita. E se você quiser receber as notificações quando a gente lançar um vídeo novo, curte a nossa página aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, né? Que aí você recebe a notificação toda vez que a gente colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá. Questão 266. Não parece natural escolher provações menos penosas, que a gente está falando das provas e que a gente escolhe, né? Nos outros vídeos. Não parece natural escolher provações menos penosas? Não é mais racional? Ah, eu vou escolher então uma prova menos difícil. Ninguém vai querer vir rico, então, se a pior prova é vir rico. E a pior prova é vir rico. Então ninguém vai escolher vir rico mais. É que tem gente que acha que é uma boa, né? Que está preparado, mas enfim. Resposta. Não parece natural escolher provações menos penosas? Resposta. Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está desprendido da matéria, a ilusão acaba e ele pensa de outra forma. Quando a gente está no plano espiritual, a gente vê a gravidade daquilo que a gente fez. Da gravidade daquilo que a gente fez. Então vamos imaginar que por um motivo qualquer eu engravide a minha namorada e nós não nos precavemos, nós não usamos preservativo nem algum outro tipo de antissertivo e ela engravida. E aí vai ser complicado falar para os pais aquela coisa toda, eu começo a fazer pressão nela, não, você tem que abortar, você tem que abortar, você tem que abortar, você tem que abortar. É um assassinato, é um assassinato. Só se entende o aborto como não muito grave quando é em caso que a mãe corre risco de vida. Isso é um risco psicológico gravíssimo, como estupro, por exemplo. Entre a vida da mãe e da criança, interrompe-se a que ainda não começou. Quando é risco físico, de morte física da mãe, a mesma situação, preserva-se a vida que existe e a outra que está no início pode vir depois. Então, é assim que preconiza o Espiritismo. Então, aborto, jamais. Mas, nesse exemplo bobinho que eu estou dando aqui, então eu faço pressão, faço pressão, faço pressão, aquela pressão psicológica grave, aquela violência gravíssima contra a mulher, daquele relacionamento tóxico que ela não consegue sair, porque ela está já destruída em sua autoestima, já está destruída nas suas forças de reação. E aí eu a levo obrigando-a, não necessariamente à força, mas por toda a combinação de atitudes à minha volta, para ela abortar. E ela vai e aborta. E aí, além da dívida gravíssima que ela contraiu, porque ela poderia não ter cedido, até a última instância poderia pedir ajuda para alguém, embora estivesse enredada naquela situação, o trauma psicológico que ela fica desandou a vida dela, vai ser complicado, via de regra, pelo relacionamento abusivo e tudo que vai acontecer depois, vai ter uma vida terrível, a gente sabe disso. Aí passou o tempo, tudo bem, não importa o que correu a vida, eu estou lá no plano espiritual. Quando eu chegar no plano espiritual, independentemente de eu ter aprendido a lição enquanto estava encarnado ou não, eu vou ver todo o desdobramento da situação. Então, lá no plano espiritual, depois que eu for resgatado do umbral, que eu for tiver na colônia e for fazer o planejamento encarnatório, eu vou buscar os arquivos e vou começar a ver o tamanho da desgraça que eu causei na vida daquela moça, na vida dos pais dela, se teve algum filho, alguma filha, tudo que causou de ruim aquela atitude na vida dos dois, o que causou de ruim na vida daquele sujeito que ia encarnar,
o que isso representou de problema de planejamento encarnatório, de não cumprimento de provas, de expiações, tudo que eu privei aquele espírito que estava para nascer da situação. Se ele virou meu obsessor ou não, também tenho um grau de responsabilidade nisso. E eu começo a ver que aquilo vai se alastrando como um todo, porque aí o filho do filho daquela mulher que eu fiz abortar, ele, pela criação que ele teve, ele também vai ter problema para criar os próprios filhos. A gente começa a perceber que às vezes 2, 3 gerações são comprometidas pelo ato que eu destruí na vida do outro, pela esperança que eu furtei, pelo assassinato do bom senso que eu cometi com a outra pessoa, pelo assassinato dos valores que a pessoa tinha dentro dela, que é muito pior do que um assassinato físico. Percebe? Quando eu vejo a extensão do mal que eu causei, aquilo fica na minha cabeça de um jeito tão grave e eu percebo a grandeza do mal que eu cometi, que eu imploro pelas provações mais penosas para eu tirar de dentro de mim esse arrependimento que esmaga o meu coração. É nesse nível. Falei pouca coisa, porque são muito mais grandiosas as consequências dos desdobramentos de um aborto. Tudo aquilo que acontece no entorno. No entorno. Os erros subsequentes, as dificuldades, tudo da vida do sujeito, da moça, se gerou um lar, aquilo, o que gerou. Meu Deus, você imagina. Você começa a ver todas as consequências, dá desespero. E aí então se pede provações difíceis e principalmente supressão de certas situações. Eu quero então vir muito feio, privado de beleza mesmo no contexto de onde eu vou nascer, porque eu quero muitas dificuldades para sair com qualquer mulher. Se for o caso, ficar nessa vida toda sem contato com mulher, porque eu quero evitar de fazer essa bobagem outra vez, por exemplo, tá? É por isso que se escolhe. Então aqui, enquanto a gente está encarnado, a gente fala, nossa, devia ter escolhido uma prova mais fácil e tal. Mas lá no plano espiritual, quando a gente vê o tamanho daquilo que a gente criou de ruim, a gente quer se livrar disso o mais rapidamente possível, viu? Explicação de Kardec. Na vida terrena, e sob a influência de ideias carnais, o homem só vê o lado penoso dessas provações. Por isso lhe parece natural escolher aquelas que, sob seu ponto de vista, podem se aliar aos prazeres materiais. Porém, na vida espiritual, ele compara esses prazeres fugazes e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, e então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? O espírito pode, portanto, escolher a provação mais rude e, por consequência, a existência mais penosa, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja associar seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho florido. Sabe os perigos que corre, mas sabe também da glória que o espera se triunfar. A doutrina da liberdade de escolha de nossas existências e das provações às quais nos devemos submeter deixa de parecer extraordinária se considerarmos que os espíritos livres da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles têm consciência do objetivo que devem atingir, e por isso lhes parece muito mais importante que os prazeres fugazes do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o quanto ainda lhes falta para alcançar a pureza. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal e pedem eles mesmos as provações que possam fazê-los chegar mais rápido ao objetivo. Portanto, não há razão para se espantar com o fato de não se ver o espírito dar preferência à existência mais suave. Em seu estado de imperfeição, ele não pode gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele a entrevê, e é para conquistá-la que procura melhorar. Além disso, não temos diariamente sob nossos olhos o exemplo de escolhas semelhantes? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem trégua nem descanso, a fim de juntar o suficiente para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs em vista de um futuro melhor?
O militar que se dedica a uma missão arriscada, o navegante que desafia perigos de mesma intensidade em prol da ciência ou de sua fortuna, não se submetem a aprovações voluntárias que lhes podem proporcionar honra e proveito se forem bem-sucedidas? A quanta coisa o homem não se submete e se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória. Todos os concursos também não são provações voluntárias às quais nos submetemos para melhorar a carreira a que escolhemos? Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes e na indústria sem passar pela série de posições inferiores que são outras tantas provas. Assim, a vida humana é uma cópia da vida espiritual. Nela encontraremos em menos proporções todas as mesmas peripécias da espiritual. Portanto, se na vida terrena muitas vezes escolhemos as provações mais rudes em vista de um objetivo mais elevado, por que o espírito que vê além do corpo e para quem a vida corpórea é apenas um instante fugaz, não escolheria uma existência árdua e laboriosa desde que a conduza a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que se o homem pode escolher sua existência pedirão para ser príncipes ou milionários são como os míopes, que só veem o que tocam, ou como as crianças gulosas que, quando lhes perguntamos que profissão desejam ter, respondem pasteleiro ou confeiteiro. Assim, é o viajante que, no fundo de um vale coberto pela névoa, não vê a extensão nem os pontos extremos de seu caminho. Ao chegar ao cume da montanha, ele vislumbra todo o caminho percorrido e o que lhe resta percorrer. Vê o objetivo, os obstáculos que ainda precisa transpor e então pode preparar com mais segurança os meios de conseguir. O espírito encarnado é como o viajante da base da montanha. Livre dos laços terrestres, tem o mesmo domínio daquele que está no topo. Para o viajante, o objetivo é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provações. Todos os espíritos dizem que, no estado errante, entre uma encarnação e outra, pesquisam, estudam e observam para fazer suas escolhas. Nós não temos um exemplo desse fato na vida corporal? Muitas vezes, não levamos anos procurando a carreira em que fixaremos livremente nossa escolha para acreditarmos ser ela a mais apropriada ao nosso percurso de vida? Se fracassamos numa, buscamos outra. Cada carreira que escolhemos é uma fase, um período da vida. Não usamos cada um de nossos dias na escolha do que faremos no dia seguinte? Ora, o que são as diferentes existências corporais para o espírito, senão fases, períodos, dias de sua vida espírita? Esta, como sabemos, é a sua vida normal, pois a vida corporal é apenas transitória e passageira. Não cabe nem comentário, né? Kardec é tão bom senso, tão extraordinário, que não cabe nem comentário. Quem sou eu para comentar isso, né? O fato é que, no plano espiritual, temos uma visão mais abrangente de tudo que vamos alcançar, do caminho percorrido, dos erros cometidos, das dificuldades que precisamos enfrentar para não cometer esses erros de novo, da forma que precisamos escolher a próxima encarnação que me blinde de cometer aquele erro, que muitas vezes a gente faz isso. Se nos for permitido, eu sempre acabo citando o livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, porque eu sou apaixonado por esse livro, escrito pelo seu Caibar Schutel, através da mediunidade do seu Abel Glaser, publicação do Clarim. E não foi uma vez, nem duas vezes, que o Eustáquio foi para fazer um planejamento encarnatório longe da riqueza, longe do poder. Não quero, pelo amor de Deus, não. Aí foi para a unidade da divina elevação, quando voltou, direto de Jesus, a orientação foi: vai nascer lá sim e se prepara para vencer. Porque o planejamento encarnatório não é necessariamente só de uma vida, né? Às vezes você faz aí um planejamento de crescimento em um número 2, 3, 4 vidas, por exemplo. E aí teve que vir. Olha, Jesus mandou, não dá para discutir com ele, né? Então, Jesus, olha, eu acho. Ele fala: sério? O que você acha? Você fala: não acho nada, não. Né? Seria mais ou menos isso.
No plano espiritual, nós temos uma visão muito mais ampla do bem e do mal que nós causamos e daquilo que eu chamo aqui de vida penosa, vida difícil, o quanto isso é salutar para eu vencer a minha encarnação. É duro, eu sei, mas é o caminho. Precisamos das técnicas que o Espiritismo nos dá para começar a vencer essas provas aí urgentemente, né? É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. A gente volta amanhã com mais. Beijo pra você que fica. Tchau.